Olá a todos, amigos e irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Aqui nos encontramos para iniciarmos o nosso estudo, é o último estudo desta série, e estaremos juntos esta semana fazendo um resumo de tudo aquilo que nós estudamos sobre Esdras, Neemias e outras lideranças que nós comentamos durante a nossa série. Nós estamos aí na semana do Natal. Eu espero que todos vocês tenham uma semana abençoada e que o dia de Natal seja um dia de paz, um dia de reflexão, seja um dia de amor e união, confraternização entre os familiares e entre os amigos. Nós queremos agradecer a todos vocês que fazem parte do canal Hora Tranquila no YouTube, todos vocês que são inscritos no canal, aqueles que ainda não se inscreveram, também gostaríamos que se inscrevesse. É só entrar lá no YouTube, digite Hora Tranquila, você vai então ali encontrar a nossa página e clique em inscrever-se e já estará inscrito. Nós também agradecemos a todos vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas. Nós deveremos sempre pensar em levar a palavra de Deus a alguém que está precisando de ouvir. Então, o compartilhamento ajuda em nós fazermos este trabalho. Nós queremos agradecer a Deus por este dia de vida e também por esta semana que estamos iniciando estudando a palavra de Deus. Quero mandar um alô para todos vocês que nos escrevem, dizendo de onde nos ouvem. Rosiane e Francisca são de Caucaia, no Ceará. Geni Lacerda e o esposo de Planaltina, em Goiás. Lília Fonseca de Altamira, no Pará. Vaneide Albuquerque de Queimadas, na Paraíba. Eglane Santos de Conchal, em São Paulo. Jonas Antônio e família de Pernambuco. Linoci Bezerra, também Borges e família são da cidade do Gama, em Brasília. Paula Evangelista de Itajaí, Santa Catarina, e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Iremos orar. Querido Deus e Pai que estás nos céus, obrigado por este dia de vida, obrigado por esta semana de estudo que estamos iniciando. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos compreender a Tua palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoe todos os nossos amigos e irmãos, onde quer que se encontram, e em especial aqueles que pedem orações. Tu conheces os problemas que cada um enfrenta, esteja presente na vida de cada um e faça, Senhor Deus, a Tua vontade e não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos, esta semana, concluir então a nossa série Escolhidos para uma Missão, e nós tivemos a oportunidade de ver que Esdras e Neemias foram grandes líderes espirituais e também morais no povo de Deus naquela ocasião em que o povo estava saindo do cativeiro de Babilônia. Passaram 70 anos ali e Ciro assinou o primeiro decreto e então alguns retornaram com Zorobabel, que foi o primeiro, e depois então vieram mais alguns decretos, e aí veio Esdras, depois veio Neemias, que o rei permitiu que ele fosse a Jerusalém ajudar na reconstrução da cidade e dos muros. Nós vimos, irmãos, durante esta série, que mesmo Deus dizendo que o cativeiro seria de 70 anos, foi profetizado por Jeremias, e que depois eles retornariam para Jerusalém, muitos não quiseram voltar. Muitos preferiram ficar em Jerusalém, voltaram só os que quiseram. E depois que eles começaram então a reconstruir o templo, reconstruir a cidade, reconstruir os muros da cidade, nós vemos que Neemias e Esdras enfrentaram muita oposição, porque as nações vizinhas, elas temiam o povo de Israel por causa do Deus a quem eles serviam, o nosso Deus, o Deus verdadeiro. E Deus, amigos e irmãos, quando Ele está presente na vida da pessoa, Deus quando está presente na nação, ninguém pode contra essa pessoa e contra essa nação. Por quê? Porque Deus é quem peleja por nós.
Não somos nós, com a nossa força, que vamos vencer as tentações, as provações ou mesmo ataques inimigos. É Deus que vence por nós. E hoje nós também carecemos, amigos e irmãos, de grandes líderes. Líderes morais, líderes religiosos, líderes espirituais, líderes políticos também. Nós necessitamos de grandes líderes como foram Esdras e Neemias. Por exemplo, nós nos lembramos do grande líder que foi Moisés, não é mesmo? Ele matou um egípcio quando ele tinha a idade de 40 anos, ele teve que fugir, foi para o deserto, e lá ele permaneceu mais 40 anos, e ele se casou, teve filhos, ele trabalhava lá para o seu sogro Jetro, e Deus o chamou. Moisés, a princípio, relutou, não queria ir, mas Deus disse, não, você vai porque você tem uma missão a cumprir. E nós também, amigos e irmãos, temos uma missão. Nós fomos escolhidos para uma missão. E, às vezes, nós não damos muito ouvido ao que Deus fala conosco e achamos que não, isso não é para nós, eu não tenho essa capacidade. Mas não, se Deus chama é porque Ele nos capacitará para exercermos aquilo para o qual Ele está nos chamando. E a nossa primeira missão, eu volto a repetir para vocês, é a nossa família. Quantas famílias, infelizmente, estão destruídas porque os pais não souberam lidar com esta questão da missão que eles tinham de educar os seus filhos. E eu estou falando de famílias cristãs, não estou falando de famílias que não são cristãs, famílias que são tementes a Deus, mas os pais não souberam conduzir a missão para a qual eles foram chamados. E então nós lembramos também de Daniel, o próprio Esdras e Neemias, homens de honra, que se entregavam ao Senhor, e Deus então permitiu que eles conduzissem o seu povo em uma única direção, que é a direção do céu, a direção da eternidade. Homens que serviam de referência para todo o povo. E nós também precisamos ter este único pensamento em nossa mente. A nossa direção é o céu. Aqui neste mundo, as coisas nos fascinam, nos atraem, nos seduzem, e às vezes nós queremos ter coisas materiais, mas o nosso foco deve estar no céu. A nossa direção é o céu. Nós não vamos ficar aqui nesta terra para sempre. Por quê? Porque nós aqui somos apenas peregrinos e passageiros. Nós temos na Bíblia alguns relatos também de pessoas que não foram bons líderes. Por exemplo, nós temos registrado lá no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 12, ali nos conta a história de Roboão. Roboão, ele era filho de Salomão, mas Roboão, ele era naturalmente quem seria o substituto de Salomão como rei, e ele oprimiu o povo, ele agiu pesado contra o povo, ele dividiu a nação de Israel, e foi no período que Roboão estava liderando a nação de Israel como rei, que ele dividiu o reino de Israel em dois, as tribos do norte e as tribos do sul. 10 tribos ficaram no norte e 2 tribos ficaram no sul. Então, Roboão não foi uma boa pessoa para liderar o povo de Deus. Nós temos também Acabe, um rei, péssimo rei, se casou com Jezabel e levou o povo a se afastar de Deus, construía altares para adoração de ídolos e agiu mal perante o Senhor, e o povo sofreu muito. Foi quando Elias, o profeta Elias, ele desafiou os profetas de Baal, desafiou ao rei Acabe, desafiou a Jezabel, e então eles foram para o monte, e ali Elias disse: olha, nós vamos clamar, primeiro clamam vocês aos seus deuses, depois eu vou clamar ao meu Deus. E eles clamaram até o meio-dia e não aconteceu nada, o fogo não descia no altar.
Mas quando Elias começou a clamar, depois de ter molhado todo aquele altar, o sacrifício, muita água, ele orou. Quando ele começou a orar, o fogo desceu, provando que o nosso Deus, irmãos, é o Deus verdadeiro. Não vamos duvidar, vamos continuar confiando em nosso Deus. Temos também, lá no Novo Testamento, o exemplo de Pedro. Pedro, depois que ele foi batizado com o Espírito Santo, ele se tornou um grande líder na igreja cristã que estava começando. Também Josias, lá no Velho Testamento, tinha apenas 8 anos de idade quando começou a reinar, e foi um grande rei que levou o povo também à reconsagração. Temos a profetisa Débora, e ela também estava sempre à frente do povo de Deus, julgando as pessoas, os casos, as questões que eles tinham entre eles. E Débora foi uma grande profetisa também, usada por Deus. São alguns líderes que nós citamos aqui, bons líderes e maus líderes. Mas o que nós dissemos no começo, nós vamos repetir: nós precisamos de grandes líderes. Se nós não tivermos um bom líder em nossa igreja, a nossa igreja não irá avançar. Ela irá ficar estagnada, irá até retroceder. Então, quando a pessoa está à frente de uma igreja, está à frente de qualquer trabalho, é um líder, sabemos que o líder ele exerce muita influência sobre os seus liderados, seja para o bem ou seja para o mal. Que nós possamos ser usados por Deus na missão para a qual Ele nos chamou, e possamos exercer boa influência para aqueles que estão sendo liderados por cada um de nós. Nós estaremos de volta amanhã, dando sequência a este estudo, mas lembrem-se, não foram vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. João capítulo 15, verso 16. Que Deus nos abençoe.